Fala, Gustavo, tudo certo, meu amigo? Planilha finalizada, tá? Então esse vídeo aqui é o vídeo de passo a passo, né, de como você vai utilizar ela, como ficou as funcionalidades. Então vamos lá. Primeiramente, né, ficou com esse menu superior aqui muito bacana, muito bem organizado, tá joia? Então coloquei a logo da empresa aqui na lateral esquerda, planilha de controle financeiro. Então você tem 4 menus principais, tá? Que vai contemplar toda a operação aí. Menu de cadastros, de vendas, de despesas e os relatórios, tá joia? Então dentro de cadastros, nós temos aqui então cadastro de clientes, planos e produtos, operadores de créditos e categorias de despesas, certo? Então os cadastros são essenciais aí, como se fosse um start, né? Para você lançar as vendas, as despesas e assim por diante, tá joia? Então, em cadastro de clientes, bem simples, bem tranquilo, nome do cliente, telefone, alguma observação caso queira colocar, certo? Mas o que importa realmente aqui a nível de lançamento é o nome do cliente. Então, deixei algumas informações lançadas aqui de forma fictícia, inclusive em vendas, despesas, vai ter lançamento ali fictício, obviamente que eu vou te mandar a planilha sem nada, beleza? Então, ó, é um banco de dados, basta ir inserindo aqui o nome dos clientes, tá joia? Planos e produtos, aqui já começa a ter informações bacanas aí, tá? Então aqui nada mais é do que também, né, os seus planos e os seus produtos, igual você tinha na sua inicial, com espaço para preencher mais, tá? Você tem liberdade de colocar mais informações, é uma base de cadastros. Então, inseriu aqui, aqui do lado você determina se essa descrição aqui é um plano, produto, eu incluí serviço aqui também, caso tenha algum serviço, beleza, aí na academia. O preço, beleza, o preço daquele plano mensal é isso aqui. A operadora, você também seleciona por aqui qual é a operadora, ele vai estar, você cadastra aqui e insere por aqui, tá? O máximo de parcelas possíveis, permitidas, enfim, que aquela operadora permite, então aquilo que você já tinha, né? Então aqui você determina. E aqui eu coloquei uma vigência caso você queira fazer algum controle e não perder o histórico. O que quer dizer isso? Vamos supor que o plano mensal é R$ 169,90. Pô, mas aumentou, eu vou aumentar esse plano aqui, não vai ser mais R$ 169,90, vai ser R$ 179,90. Para você ter o histórico, né, para você nunca perder esse histórico, pô, quando que estava 169? Você pode vir aqui e colocar mensal, de novo, né, alterar o plano, e aqui sim você coloca, pô, esse aqui vai valer do dia 1º de 2027 até 31 de 12 de 2027. Você entendeu? Não é obrigatório fazer isso, tá? Mas eu já deixei nesse formato aqui para facilitar também, beleza? Então, caso você queira ter esse histórico, né, o mensal, como que foi aí, né? Até 31 de 12 era 169, depois foi para 179. Não é obrigatório, mas fica aí como uma opção. Tá joia? Então, nada mais é do que ir inserindo aqui os seus planos, produtos ou serviços, inserir, né, se é a categoria, o valor e assim por diante. Tá joia? Então, é isso aqui, essa base de cadastro. Operadores de créditos, tá? Aqui você então tem o cadastro das operadoras. Eu já coloquei aqui o que você já tinha. Caso surja alguma operadora nova, você também tem a opção aqui de cadastrar novas. Formas de pagamento eu deixei aqui também. Pix, débito, crédito, recorrente também. Caso tenha alguma nova, você coloca aqui também. Tá joia? Então aqui, ó, isso aqui, tá, Gustavo? Nada mais é do que um resumo cadastral daquilo que você tinha dentro das fórmulas. Isso aqui já é uma flexibilidade um pouco diferente. Então, o que nós temos aqui? Operadora, dias de parcela, formas de pagamento, parcela de até, a taxa e alguma observação caso queira colocar. Lembrando, isso aqui eu já deixei pronto conforme a configuração que você já tinha, beleza? O que quer dizer isso aqui? Vamos pegar esses 4 blocos aqui, ó, que é referente à forma de pagamento recorrente, beleza? Então, como que funciona recorrente, pelo menos que estava na sua planilha inicial? Uma parcela, né, é permitido, então por isso que eu coloquei aqui, a parcela de 1 até 1. Qual que é a taxa com uma parcela no modo recorrente? 2,49, beleza? Então, se alguém lá, você vender um plano no formato recorrente, parcelas, 30 dias, ou seja, se a pessoa comprar hoje, a primeira parcela, a parcela única no caso, vai ser em 30 dias, beleza? Então ele faz essa conta aqui também.
de acordo com a data da venda, e uma parcela com taxa de 2,49 para essa forma de pagamento para essas operadoras, beleza? Crédito, olha aqui, ó, crédito da operadora rede. Então, nós temos 3 opções aqui de parcelamentos, certo? Então, os dias de parcela, o cara comprou hoje, então o próximo vencimento vai ser daqui 31 dias, conforme também o que você tinha lá na sua. Eugênio, não é 31, é 30. Basta vir aqui alterar para 30, beleza? Por isso que eu deixei cadastrado e não dentro da fórmula. Facilita isso aqui. Então, rede, na forma de pagamento de crédito, uma parcela, taxa de 1,49. Rede, crédito, parcela de 2 a 6, taxa de 1,87 e de 7 a 12, 1,97. Pô, mudou, né? A operadora lá falou, aumentou a taxa. Quando for de 2 a 6 parcelas, não é 1,87, é 1,97, é 2. Basta vir aqui e alterar aqui, que lá nas vendas ele já vai contemplar isso aqui, beleza? O Sicoob, mesma coisa, certo? Tem as suas taxas aqui particulares. Então, de uma parcela 2,30, de 2 a 6, 2,76 e de 7 a 12, 3,24. Alterou alguma taxa, basta vir aqui e alterar que as vendas já vai contemplar. Joia? E aqui, deixei cadastrado também, mas aqui é importante que isso aqui sim eu já deixei pré-fixado lá nas fórmulas, tá? É Pix. Então, o Pix a gente sabe que recebe no dia, né? Então, o Pix não tem parcelamento, então por isso que eu coloquei né? De 1 até 1, então é só para ter aqui referência. Não tem dias de parcelas, 0, e recebe no dia. Vendeu no dia 1º, recebe no dia 1º. E no débito, tem uma taxa aqui, com uma parcela, 0,83. Pô, não tem mais taxa, basta vir aqui e zerar. E recebe no próximo dia útil, certo? Então, se você recebeu no débito numa sexta-feira, o dinheiro só vai entrar para você na segunda-feira. Então, a fórmula lá também já está contemplando essa regra aqui, ó, recebe no próximo dia útil. Tá joia? Então, nada mais é do que um cadastro das lógicas financeiras, enfim, relacionado a cada operadora. Tá joia? Tem uma operadora nova? Cadastra aqui e vincula aqui a lógica dela, né? Taxa por parcela e assim por diante. Beleza? E aqui categorias de despesas, né? Como você vai ter uma área de despesa, apenas categorizando. Então, eu deixei até 15 possibilidades de categorizar as despesas. Beleza? Já deixei alguns lançamentos aqui de forma fictícia. E aqui você só determina se é uma despesa fixa ou variável, apenas para ter um controle aí paralelo. Tá joia? Finalizando toda a parte de cadastro aqui, agora nós vamos para o coração da planilha, que é a base de vendas. Aqui ficou bem interessante, bem legal também, tá? E fácil de entender. Então vamos lá. Basicamente, Gustavo, a sua base de digitação de qualquer tipo de venda é isso aqui, ó. É essa parte superior aqui. Tá joia? Então, ó, lance abaixo, aqui, a venda e na sequência faça o registro dela, registrar venda, beleza? Então aqui, ó, são as vendas dos seus planos e produtos, tá joia? Então vamos lá, no dia 5/6, né, qualquer dia, eu vou colocar hoje, 8/6, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Eu vendi para o cliente Gustavo um plano, né, de academia, selecione aqui qual é o formato, vamos supor que seja esse aqui, tá joia? E coloquei aqui o produto, ele já vai buscar qual é o valor vigente para aquele período, se é um plano, um produto, e aqui você vai colocar a quantidade de parcelas, tá? Vamos fazer um seguinte cenário aqui, eu já fiz até um bloqueio aqui, bem legal. Semestral rede novo, deixa eu só ver aqui, ó. Semestral, cadê aqui, ó? Vamos ver. Tá vendo aqui? O máximo de parcelas do semestral, tá vendo os 839 puxou lá já, aqui, beleza? E o máximo de parcelas permitido para ele cadastrado aqui são 6 parcelas, tá vendo? Então, ó, se eu colocar aqui 7, ele deu erro. Por que ele acertou o 7? Porque já estava, entendeu? Ele já estava aqui, então ele não apaga, mas ele estava 7 por padrão. Mas ó, se eu colocar uma, aceita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele já não aceita. Por quê? Número de parcelas excede o máximo cadastrado. Tá vendo? Eu já deixei essa inteligência aqui também. Então, se lá no cadastro está falando que é o máximo 6 parcelas, então na venda eu só consigo colocar até 6, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma que tenha 12, ó, permitido 12 parcelas. Anual rede. Se eu alterar aqui para anual rede,
né, ó. Aí aqui, ó, lembra que 7 eu não estava deixando. 7 deixa, 8 deixa, 9 deixa, 10, 11, 12, 13, não. Então, ó, não é permitido porque anual rede eu só tenho cadastrado até 12 parcelas. E o 1, qualquer outro aqui dá também. Recorrente antigo, uma parcela. Recorrente antigo, cadê? Ó, o 12 ele deixa porque é o que estava, né? Mas olha, o ideal é sempre apagar. Se eu colocar 1, aceitou. Se eu colocar 2, não aceita, porque para esse cara aqui ele não aceita. Então já tem uma segurança aqui já pré-encaminhada para esse modelo, beleza? Deixa eu deixar aqui o anual rede aqui, deixar 6 parcelas de exemplo. Operadora rede, né, vinculada a esse cara. Forma de pagamento, então, conforme você coloca aqui, ele muda as lógicas aqui de acordo com aquele cadastro, né? Então, se eu colocar crédito, ele já traz a taxa, já traz o valor da taxa, o valor líquido, né? Bruto, esse aqui. O valor líquido vai dar esse, por causa dessa taxa. A data da primeira parcela e o valor da parcela, beleza? Então, ó, se conforme eu altero aqui as parcelas, ele altera a taxa e o valor da taxa. Tudo de forma automática. Então, os que estão em cinza é automático e em branco é onde você digita. Então, está lançada a venda. Então, vou vendendo dia 8/6 para o Gustavo, anual rede, ele vai pagar em 7 parcelas. Beleza? Esse é o cenário. Tenho que registrar essa venda. Isso aqui que está lançado aqui, já é um lançamento fictício que eu fiz, tá? Vou registrar, tá vendo? Lancei, conferi, registrar. Eu já coloco 7 parcelas lançadas com sucesso. Esse cara aqui veio para cá, ó. Automaticamente. Aqui que está o registro da venda. Então ele já quebra essas 7 parcelas em 7 linhas, já distribui inclusive aqui, ó, parcela 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 7 de 7, rede, crédito, taxa, valor da taxa, valor líquido, né, o bruto já dividido, né, os 1438, ele está aqui, dividido parcela por parcela bruta, taxa e líquido. Então, cara, ficou sensacional. Se eu fizer outro comando aqui, registrar venda, ele duplica, tá? E vai vir aqui mais 7, beleza? Então, é uma planilha inteligente que vai criando esse banco de dados, beleza? Então, é assim que funciona. Aqui, ó, tá 1 até 6, porque eu acabei apagando, tá? A 7, 8 dessa parcela de 12, porque foi só algo que eu tinha feito um teste aqui. Mas o que vale é isso aqui, ele sempre vai registrar exatamente o que você colocar. Se eu fizer outro exemplo aqui, ó, anual, deixa eu ver se aceita. 10. Ó. Outro cenário, tá? Outra coisa. Registrar venda. 10 parcelas lançadas com sucesso. Aqui, ó. Anual se cobre. 10 parcelas de 1 a 10 e vida que segue. Tá? Então já vem aqui de forma automática. O que é importante e essencial você controlar aqui, tá? Se esse cara aqui você já recebeu, se está pendente ou se foi cancelado. Esse cancelado aqui é para aqueles motivos lá que eu te expliquei no áudio, tá? Vamos supor que você tem uma venda ali que é mensal, né? Mas eu sei, o Eugênio ele é mensal, mas ele está já há muito tempo, então eu sei que ele vai vir para os próximos 12 meses, 6 meses. Eu posso já deixar lançado aqui 6 vezes. Eugênio, uma vez só, e registrando 6 vezes já com as lógicas aqui. Vamos supor que o Eugênio cancelou, não vai vir mais, tá? Você pode vir aqui, em vez de você apagar, enfim, para não perder o registro, você pode vir aqui e colocar como cancelado. Ou seja, esse cara aqui, ó, eu registrei ele, mas ele acabou cancelando. Até para você ter histórico, né? Pô, cancelou por quê? Mudou de cidade. Então você sabe que esse valor aqui que entrava mensalmente não vai entrar mais a partir desse cara aqui. Você pode colocar cancelado para você ter esse registro histórico, tá? Fica legal também. E eu deixei já bem destacado, né, uma faixa vermelha aqui para dizer que realmente esse cara aqui não vale, não vai entrar em nenhum fluxo financeiro. E aqui, ó, você pode deixar, por exemplo, se são parcelas para frente, você pode deixar pendente. O que é pendente? O pendente está o pagamento, ainda está pendente. Conforme você vai recebendo isso, né, você vai vindo aqui colocando como efetivado. Beleza? Estou recebendo, estou efetivando. Isso aqui está entrando no meu caixa. Tá joia? E observação caso queira colocar alguma coisa, né? Igual eu coloquei aqui. Então, lança aqui independente, tá? Pode ser também, pô, vendi uma camiseta, R$150, produto, parcela uma, o cara pagou no crédito ou pagou no Pix. Beleza? Ó, serve para tudo. Registrar venda. Uma parcela, tá aqui, ó. Gustavo comprou uma camiseta, tal, pagou. Vem aqui e coloca como efetuado. Pagou no Pix, tudo certo. Você só muda aqui o status para
pagamento. Não tem taxa, porque é Pix e assim por diante. Então, tudo que for de recebimento, né, você lança aqui e registra. Tá joia? E a própria base aqui já é um relatório, né? Você consegue fazer filtros aqui. Inclusive, os totalizadores aqui estão dinâmicos. Vamos supor que eu quero ver tudo que eu tenho lançado de produto. Só foi um que eu acabei de lançar. Filtrei, vamos supor que tinha um monte de produto aqui. Ele traz somente o valor total aqui do produto, bruto, e do líquido. Qualquer filtro que eu fizer aqui, ó, ele vai. Eu quero saber tudo que teve da Sicoob. Tá vendo que aqui dá 3.952, porque está somando tudo. Se eu filtrar só o Sicoob, ele já traz só 1.438, que é referente ao Sicoob. Taxa e aqui também, beleza? Então, bem dinâmico aqui toda essa questão. Despesas, nada mais é do que lançamento das despesas. Então, aqui, lançamento das vendas, com controle de parcela, tudo mais, todas as regras mais consolidadas. E aqui, lançamento de despesa, tá? Tudo que você tiver de despesa aí na academia, você lança. Data da despesa, a categoria, que se enquadra. Aqui vai trazer automaticamente se é fixo ou variável. Descrição, caso queira colocar alguma coisa, não é obrigatório, né? O que importa é a categoria. Então, funcionários. Vamos supor que eu paguei funcionário. 13º do João. Exemplo, tá? Você vem aqui e coloca o valor. E é muito importante sempre você colocar a data do vencimento. Aqui também, ó. Por quê? Aqui já tem o vencimento automaticamente, que é a parcela, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Lá nos relatórios, ele sempre vai ler a data que está previsto entrar o dinheiro, ou sair o dinheiro, ou aquilo que recebeu. Então, sempre vai ser essa data aqui, ó, do vencimento do pagamento. Então, por exemplo, aqui na base de vendas, ele nunca vai ler, né, a questão da data da venda. Pô, eu vendi dia 5/6, mas o que vale realmente para o fluxo financeiro da empresa é essa data aqui, ó. Está previsto entrar no dia 6/7, dia 6/8, 6/9, é isso aqui que movimenta. Então, é importante sempre essas datas aqui e na despesa também. Por mais que aqui pode ser dia 15, mas é o mesmo dia, não tem problema. Mas o que vai valer a nível de relatório é sempre a data do vencimento ou do pagamento, né? Que é quando está previsto sair o dinheiro ou que realmente saiu. Então, aqui também, vamos supor que você já quer deixar lançado aqui coisas para frente. Pô, eu sei que todo mês eu tenho que pagar aluguel. Pô, eu quero deixar lançado aqui pelo menos nos próximos 6 meses, 1 ano. Não tem problema. Você vem aqui e lança aluguel, né? Lança aqui o valor fixo e lança aqui as datas de vencimento. 15/8, 15/9, 15/10 e assim por diante. E deixa como pendente. Conforme você for pagando, basta vir aqui e colocando como efetivado. Beleza? Base de lançamento. Então, vendas e despesas, bem preenchido. Gera-se os relatórios. Então, relatórios super dinâmicos, tá? Eu fiz 5 relatórios aqui para você ter as visões. Vamos lá. O primeiro relatório é relatório diário de recebimentos, beleza? Então, aqui, ó, você vai filtrar o mês que você quer enxergar, o ano e o status, tá? O status é justamente para quê? Esse status é isso aqui, ó. Status, se está efetivado ou pendente, e status. Nada mais é do que isso, tá? Quando está todos, significa que eu estou mostrando aqui os resultados de valor bruto e líquido, independente se eu já recebi ou não. É como se fosse uma previsão, beleza? Como vai ser o meu mês de julho? O que está previsto entrar? Se eu deixar todos, vai aparecer tudo, independente se eu já recebi ou aquilo que está a receber. Isso é bacana, tá? Você tem uma previsibilidade. Então, ó, um mês de julho, de acordo com o que está lançado, obviamente aqui é valor fictício, né? Está previsto entrar de bruto 469 e líquido 458. Pois só o que eu realmente já efetivou, 0. Não tem nada efetivado aqui referente àquele período que eu estou filtrando, tá? Estou olhando julho de 26. Vou fazer um check aqui, ó. Julho de 26, deixa eu ver, cadê? Julho, tá aqui, deixa eu dar uma olhada ali, pera aí. Pronto, ajustado. Faltava um detalhezinho ali, que ele não estava contemplando o status aqui, mas agora está ok. Então vamos lá. Então quando eu coloco todos, ele vai trazer todos, se no caso, recebido ou não, certo? O que já recebeu e o que está pendente. E aqui, obviamente, se eu colocar efetuado, ele vai trazer só o que realmente efetivou. E se eu colocar o pendente, ele vai trazer aquilo que está previsto, que está pendente, certo? Tudo isso baseado nesses lançamentos aqui, beleza? Então ele vai ler sempre essa informação aqui do status, tá joia? Então, um relatório mensal. Mudei o mês aqui, ó, é dinâmico.
já muda aqui no 8 e assim por diante. Ó. Então ele tem essa dinâmica aí. Por que que tá sempre igual aqui? Porque é justamente pelos parcelamentos, né? Então, ó, todo dia 8 dos meses é esse valor aqui que eu tenho para receber, porque é o que está lançado lá, conforme eu lanço. Ó, aqui em outubro já tem mais valores, beleza? E assim por diante, tá? E quando eu quero ver tudo, é aqui que eu coloco. Relatório 2 é a mesma lógica, tá? Só que consolidado mensal, beleza? Em vez de eu ter aqui dia a dia de um mês específico, eu enxergo todos os meses de um ano, né? Então, ele vai trazer quanto que está previsto entrar de valor bruto, mês a mês, e valor líquido, beleza? O status é a mesma lógica, tá? Se eu colocar aqui 2027, ele trouxe aqui também alguns resultados. Por quê? Aqui eu tenho coisas em 2027, ó, também já lançado, de acordo com as parcelas, beleza? Então, ele traz aqui também. 2026, é isso. Se eu colocar 2028, traz tudo zerado. Tá joia? Então, e o status é a mesma lógica. Relatório 3. Aqui é legal. Isso aqui é o fluxo de caixa, beleza? Então, esse aqui está 100% dinâmico. Então, inclusive, eu deixei aqui, ó, 10 anos já pré-montado. Então, olha, ele começa na data que você vai startar aqui e vai até lá, mês 7 de 2036, tá? Então, dia a dia você tem como acompanhar como está o seu fluxo de caixa. Isso aqui é muito legal, muito interessante. Vamos lá. Status, mesma lógica, se eu quero enxergar aquilo que ainda vai entrar ou só aquilo que já entrou ou tudo, beleza? Eu acredito que vale a pena olhar todos, né, para você ter a previsão de caixa. Então, aqui, vamos começar por aqui. Inserir uma única vez. Tá? O que que é isso? É o start financeiro. Você vai pegar a planilha, por exemplo, hoje, né? Então, essa data inicial aqui, ó, é quando você vai iniciar as informações na planilha, beleza? Vamos supor que, ó, hoje dia 9, você vai pegar essa planilha hoje e vai colocar aqui, ó, 9/6, a data do meu saldo inicial. Vamos supor que você tem um saldo de R$1.000, tá? Em caixa hoje aí. Então, você coloca aqui, ó, R$1.000. O que que significa isso? Que esses R$1.000 não estão nos lançamentos aqui, tá? Você não está lançando aqui. Já aconteceu, você quer começar a planilha do zero, certo? Então, você vem aqui e coloca R$1.000, um exemplo. E a partir desses 1.000, a planilha vai fazer esse jogo de receita e despesa e contemplando esses 1.000 no saldo acumulado. Beleza? Então, vamos lá. Coloquei, ó, data do saldo inicial, 9/6. Essa data aqui vai startar o início dela aqui, ó, 9/6, 9/6. Se eu colocar aqui 15/6, ele começa em 15/6, 15, 16 e assim por diante. Então, por isso que é o inicial, é o start financeiro da planilha. A partir dessa data, ele vem aqui, ó, ele traz a data daqui, já traz o mês e o ano referente a essa data, receita líquida, tá? Então, aqui, como a gente está falando já de fluxo de caixa, não tem o bruto aqui, entendeu? Já é o valor líquido, é aquilo que realmente vai entrar de dinheiro para você, beleza? Então, ó, em 15/6 não tem nada lançado, né, aqui de entrada, não tem nenhuma despesa. O resultado do dia foi zero, né, não teve lucro ou prejuízo naquele dia. E qual é o meu saldo acumulado? 1.000. Por quê? Eu startei com 1.000, então eu tenho R$1.000 em caixa. E continua esses 1.000, ó, até ter algum lançamento aqui em algum dia que começa a mudar esse resultado, que é justamente aqui, ó. Lá no dia 6/7 eu já tenho um lançamento aqui de entrada de 117. Não tive nenhuma despesa nesse dia, o meu resultado foi positivo em 117. Qual é meu saldo acumulado? Os 1.000 que eu startei, mais os 117. Então, meu saldo acumulado entrou mais 117, já considerando a data de recebimento. Eugênio, não tenho, vou iniciar a planilha do zero. Não tem problema, basta colocar aqui zero. Zerado, certo? O interessante, o importante é o quê? Ter um saldo, uma data inicial, que é a data de start aqui da planilha, tá? Vou deixar aqui os 1.000, beleza? Então, ó, e aqui por diante, ele vai seguindo esse fluxo. Ó. No dia 9, entrou mais 201, somou com esse cara e veio, ó. Tá vendo que aqui, ó, aí no dia 15/7, você teve uma despesa, que é justamente esses 1.500 aqui, ó. Funcionário, 1.500, certo? Opa, então não tive nenhuma receita, fiquei negativo. Por quê? Eu tinha 1.458, saiu 1.500, ficou 41 negativo. Olha, continua negativo até ter entrada, né? E aí continua esse fluxo. Então é um fluxo de caixa. Então isso aqui é interessante para você ver a previsibilidade. Vamos supor que você quer fazer alguma despesa, alguma conta em algum período. Aqui você olha, vou ter dinheiro, vou ter saldo? Opa, tenho saldo, porque está previsto entrar dinheiro de acordo com as parcelas que eu tenho lançado.
beleza? Então, fluxo de caixa diário, que automaticamente é mensal, anual, você consegue também fazer os filtros por aqui, beleza? Inserir apenas uma vez, tá? Isso aqui só para startar. Relatório 4 é um relatório já de despesas por categorias, certo? Então, todas as categorias cadastradas vai trazer aqui o valor. Eu quero ver como que foi junho, como foi julho, né? Conforme você lança lá, você tem aqui o resultado, quanto que você está gastando por cada categoria e o percentual de representatividade, né? Então, conforme você vai tendo mais lançamentos lá, vai ficar legal isso aqui para você saber. Pô, onde que eu estou gastando mais? Como que tá? Como foi meu mês de julho? Como foi agosto? Como foi junho? E aqui vai apenas um resuminho de fixa e variável, tá? Então, cara, tá vendo que todos os relatórios aqui, esse aqui eu acho muito interessante e todos é aquilo que você já tinha na outra também, né? Mas aqui de uma forma mais dinâmica e mais visual, beleza? E o relatório 5 aqui, eu fiz um relatório para você ter uma ideia do financeiro que entra por produto, tá? Talvez seja interessante também. Pô, como que tá as minhas entradas por tipo de produto, né? Pô, o Cicobi, né? Como que tá os lançamentos lá por esse produto, né? Por essa rede. Então aqui você também tem uma ideia mensalmente, né? De como que tá os lançamentos lá por produto. Você seleciona o produto aqui e tem uma noção, né? Gera um relatório daquele cara. Então, o anual tem um bruto já lançado aqui de 863 e 835 é líquido, né? A diferença obviamente é a taxa. Então aqui você tem também essa visão mensal, sempre filtrando o ano, o status aqui também na mesma lógica. Beleza, Gustavo? Cara, ó, ficou uma planilha sensacional, você está vendo aqui, dinâmica, ó, bem simples de acessar, de visualizar, os relatórios 100% automáticos, tá? Basta você fazer os filtros necessários. E o coração da planilha é esses lançamentos aqui, ó. Venda, tá? Eu deixei menor aqui os vendas, tá? Com o zoom de 90, porque é bastante colunas, tá? Para ficar visualmente aqui dentro de uma página. Então, por isso que ele dá essa quebra aqui no tamanho, ó. Aqui está 100%, as demais, e esse aqui das vendas está com 90%. Mas se alterar aqui para 100, ele fica no mesmo tamanho, beleza? Então, cara, é isso, tá? A planilha ficou excepcional, ficou bem completinha aí, e acredito que vai te ajudar muito aí no dia a dia, tá joia?